Os preços do milho em Chicago encerraram a quarta-feira em baixa diante da perspectiva de oferta elevada. Para o ano que vem, tudo indica que o cenário vai ser completamente oposto, de alta para o cereal, resultado de atrasos de plantio, redução de área e menor oferta. Quem traz análise completa sobre esse assunto é o consultor em agronegócio, Carlos Coco, está aqui com a gente. Kogo, depois de algum tempo, a saca do milho está sendo cotada no mercado futuro a mais de R$ 70, né? Eu queria te perguntar se isso é uma tendência e a partir de que mês ela passa a valer R$ 70. Boa tarde, prazer tê-lo aqui, Kogo. Boa tarde, Peter. Boa tarde a todos que nos prestigiam aqui no Mercado em Companhia. É uma tendência, está se consolidando e é decorrente de uma conjugação de fatores que deve levar realmente milho, pelo menos pensando em contrato a termo B3 aqui no Brasil, referência mercado do interior de São Paulo, para essa casa de R$ 70 na virada de 2023 para 2024, no primeiro trimestre e também no segundo trimestre do ano que vem. Mas o potencial é para altas maiores ainda desse preço. A partir de janeiro, fevereiro, é isso? Esse valor Exatamente. acima da casa dos R$ 70? Acima da casa dos R$ 70. Qual é o conjunto de fatores que determina isso nesse momento? E é o que nós temos levado nas palestras desde do mês de outubro para os clientes da consultoria e também para as indústrias, insumos. Nós temos uma redução de área de 8% na primeira safra de milho 2024. Aqui o problema foi a baixa rentabilidade do milho, somada a uma melhor rentabilidade da soja. Então, essa área disputa geralmente milho com soja no verão, migrou para a cultura da soja, que tem boa rentabilidade para o próximo ano. Temos uma redução, por enquanto, de 4% na segunda safra de 2024, disseminada por quase todos os estados. Isso é temporário, ainda pode ser maior ainda. Aqui decorreu de um outro fator, além da rentabilidade em baixa, tivemos em setembro e outubro uma alta de 32% nos preços da ureia no mercado internacional e local, em decorrência de problemas de oferta global, excesso de demanda. Isso já parou. Nesse momento, a relação de troca para comprar ureia já está favorável, então permite novamente comprar esse fertilizante, mas parou a intenção de plantio toda de milho em função dessa alta. Terceiro motivo é o risco climático. Esse risco climático ele já está sendo precificado e vai continuar sendo precificado, lembrando que pelo menos até este ano o Brasil é o maior exportador global de milho. O impacto na segunda safra brasileira deve ter reflexos no mercado internacional de milho. O quarto impacto, se não bastasse isso, nós estamos com uma exportação extremamente forte esse ano, vamos quebrar todos os recordes e isso vai gerar estoques de passagem baixos para 2024. E o último fator, para a gente encerrar esse ponto, esse não está sendo precificado ainda, vai acontecer mais adiante, é um cenário de safra 2024-2025 nos Estados Unidos bastante similar ao brasileiro. O produtor americano reduzindo fortemente a área de milho e elevando a área de soja, justamente em função dos mesmos motivos. Baixa rentabilidade do milho em relação à soja. Lembrando que nos Estados Unidos, né, Petri, lá você tem que optar por um ou por outro. Então, a tendência é áreas iguais para ambas culturas e o milho voltando para o patamar que ele estava no ano retrasado nos Estados Unidos. Agora, eu fico imaginando, né, a indústria de proteína animal, né, vendo esse seu retrato aí, esse seu cenário, já muito preocupado com os próximos meses, né, e o cenário de 2024. O que dá para dizer em relação a isso, né? Vai ser um ano também muito difícil para quem compra milho aqui no Brasil. O que eles poderiam fazer para tentar minimizar esses impactos aí? Foi o ano dos sonhos dos compradores, foi 2023, né, com a forte queda de E 2022 foi o ano dos pesadelos, né? Foi um ano, assim, realmente uma safra que causou preocupação, gerou uma forte baixa de custo de arraçoamento para os setores avícola, suinícola, de confinamento, e esse cenário se inverte em 2024, lembrando que a última vez que a gente teve um cenário muito similar foi na temporada 2015-2016, um El Niño forte naquela época, que inclusive gerou
mega prejuízos para grandes conglomerados frigoríficos aqui no Brasil que estavam a descoberto. Nesse momento, a situação é um pouco diferente. Os grandes compradores, e alguns, não vamos sem citar nome, alguns deles são clientes aqui da consultoria, já estão cobertos em compras de milho até junho de 2024. Já bastante cientes desse cenário que nós acabamos de traçar e também cientes das dificuldades que ocorreram em 2016. Naquele ano, o potencial era de uma safra de 75 milhões de toneladas na segunda temporada, e nós colhemos 41 milhões de toneladas. O preço do milho brasileiro encareceu em relação ao mercado internacional, as exportações caíram para reter essa mercadoria no Brasil e atender o consumo interno, que é um cenário muito similar que está se projetando para 2024. Agora eu fico imaginando também, né, Kogo? Muita gente está fazendo replantio da soja, porque não choveu na região centro-oeste lá. Já pensou o produtor nesse momento, será que eu tenho que plantar soja mesmo? Ou nesse cenário posso ainda acreditar no milho, primeira safra? Quer dizer, a cabeça do produtor fica um trevo nesse momento, não? Muito difícil criar uma estratégia adequada, tem que realmente criar essa estratégia. Nós temos relatos de desistência de plantio de soja, alguns replantios, atrasos, aí continuamos aí em torno de 11 pontos percentuais de atraso no plantio de soja. Tudo isso, evidentemente, já vai começando gradualmente a impactar a própria intenção de plantio de milho segunda safra. E, evidentemente, isso vai acabar injetando prêmio de risco climático nos preços aqui na nossa B3, mas daqui a pouco isso vai pegar mais fogo ainda lá na Bolsa de Chicago. Agora, olhando esse cenário, aquele produtor que é mais estrategista, geralmente ele vai manter uma estratégia de plantio de milho segunda safra. A gente tem ouvido isso daqueles que a gente chama de contracíclicos, né? Aqueles que vão contra a maré, né? Todo mundo reduzindo a área, eu vou aproveitar a oportunidade de aumentar a área. Claro, isso dentro, respeitando as questões climáticas, buscando orientação agronômica com as cooperativas, Claro. com as trades, com as indústrias. Claro, tem que respeitar as restrições de clima que nós teremos. A estratégia de plantar milho na segunda safra é adequada. Certamente terá também um bom preço lá no mercado futuro. Obrigado então, Carlos Kogo, obrigado pela sua análise aqui, uma boa tarde, até uma próxima. Até a próxima, boa tarde a todos.